Então, teofania é uma forma de ver alguns acontecimentos, principalmente no Velho Testamento. Por exemplo, é quase uma mania teológica, assim. A gente está estudando o Gênesis para pegar a ideia da redenção toda, né? O que eu acho que do jeito que a gente está fazendo, daqui a pouco a gente está estudando a Bíblia inteira, assim, de capítulo a capítulo, porque a gente está lendo tudo, né? Então, o que é teofania? Teofania é uma forma de você interpretar um seguinte acontecimento. Por exemplo, apareceram 3 anjos para Abraão. A um desses anjos, Abraão chamava ele de meu Senhor. Entendeu? E quando fala desse anjo, tem S maiúsculo. Tá? Então, aí você tem depois Jacó luta com Deus. Jacó. Eu falei Jacó? Jacó. Aí Jacó luta com Deus. Aí isso que era um anjo. Aí ele está lá. Aí o anjo fala para ele: seu nome agora é Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Então a gente fica pensando assim, não era um anjo normal. Aí, por exemplo, tem Daniel, Azarias, Ananias e Misael na Cova dos Leões. Na verdade não é Daniel, é Ananias, Misael e Azarias na Cova dos Leões, né? Não, fornalha. É na fornalha. Eu falei Jató. Jató. Cova dos Leão. Na fornalha. Na fornalha. Aí o rei o Nabucodonosor lá, né? Ele olha lá e vê um quarto homem, né? Então, um quarto homem semelhante ao filho do homem que passeava entre eles e tal. Então, a gente tem a tendência de dizer que essas aparições era, na verdade, a pessoa de Jesus, né? Aparecendo no meio no outro tempo e tal. E isso é teofania. Então, teofania é você querer mostrar a expressão do divino através de um anjo e tal. Então, por outro lado, tem uma outra forma de pensar, que é assim, que é a representação. Se eu assinar um documento autorizando o Leandro judicialmente assinar e carimbar um documento autorizando o Leandro resolver as minhas questões judiciais, tal, sei lá o que for, enquanto ele está de posse com aquele documento, ele é eu. O que ele decidir é minha decisão. Né? Quando você vai no Velho Testamento, a gente vê muito isso. Quando alguém vai representar alguém, essa pessoa vai no nome de alguém, essa pessoa vai ser esse alguém. Então, quando esses anjos apareciam, eles tinham neles toda a autoridade de Deus, porque eles vinham representar Deus. Você jogar a cabeça tudo bem? Você acha que não é? Tem alguma coisa aí que não cola. Ela tá querendo se esconder daqui. Não preocupa, não. Só vai gravar o áudio, então pode sentar aqui, não tem problema. Então, assim, a gente vai ver algumas teofanias agora no Gênesis, tem bastante. A começar do episódio de Sodoma e Gomorra, né? Tem tudo a ver com a família de Ló e tal. A gente conversou até semana retrasada da divisão de Abrão,
para um lado, para o deserto, e Ló para as campinas de Sodoma e de Gomorra, não é isso mesmo? Então, tá. Agora eu só quero decidir com vocês uma coisa: a gente segue do jeito que a gente está fazendo, ou a gente vai para tópicos mais definíveis assim? Porque o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma leitura. Oi? Tem que ler a Bíblia inteira. Chegar no final do ano para lembrar ela. A gente vai para isso, ou a gente vai passeando por alguns capítulos só e dando umas pontuadas que são mais para a gente conhecer então o porquê da história, ou aquilo que é mais interessante. O que vocês preferem? Eu acho muito legal o jeito que a gente tá fazendo. Você acha legal? Eu também acho. É, porque aí, Às afinal- vezes tem alguma coisa que você não tenha dúvida, né? Mas que outras pessoas têm. Então, Tá. Que assim, nesse que a gente está fazendo é só pensar assim, ó, sem pressa, cara. Não, é. mas Pelo menos ela vai como garantia de crédito. Até a final do ano está garantido de crédito. Até o final do ano. Até o final do ano. Gênesis a garante. gente já deu. Tá bom, então abre aí no capítulo 17 de Gênesis. Então. Final do ano tem diploma. Nem leia a Bíblia em casa, né? Deu 5 anos a gente se forma nesse curso. Quando terminar a faculdade, você termina. É mais curso, de acordo com Deus, né? Teologia, mano. Teologia. É porque também não são uma vez por semana, né? Mas você sabe que vagarosamente, a gente vai conversando aqui, a gente vai fazendo teologia. Teologia é uma coisa que se faz. Né? Olha. Tem muita teologia pronta já, a gente já conhece, mas a gente vai fazendo teologia também, que a gente vai estudando e a gente vai conversando a respeito da integração da Bíblia do ontem com o homem de hoje. E isso é fazer teologia. Então a gente vai fazendo teologia devagarzinho, né? É claro, ninguém vai ficar bacharel, a gente não vai ficar estudando grego nem hebraico aqui, nada. Mas então, eu tenho material até. Eu tenho material completo de teologia. De repente, uma hora a gente vai emendando uma coisa no meio. De repente, daqui uns 5 anos, quando a gente terminar a Bíblia, No final, a gente faz a convalidação dos créditos pelo MEC e sai todo mundo. No final a gente Tudo herege. cedo o curso. Eu acho que tem que ter um trabalho. Eu acho. Não dá ideia não. Ó, Eu tô dando risada até agora, eu vou me falar. César, 17? quem? 17? 17. eu vou começar no TCC. Vamos lá. A gente. Deixa eu tirar a dúvida. Não, a gente não falou sobre Ló e Abrão semana passada, né? Semana passada não teve. Isso, retrasada. Aqui passou as 2 semanas. Aluno é exemplar. Eu acho que não, a gente só falou mais atrás. ABH, isso. É aqui no capítulo 17 que Deus vai falar que o nome de de Isaac aparece. Que Deus vai falar para Abrão que a aliança que foi feita, ela é feita a partir de Isaac, não a partir de Ismael. Ele abençoará Ismael da mesma maneira que abençoa Isaac. Só que a aliança da redenção vem a partir de Isaac e não a partir de Ismael. Né? Então, vamos ler então o capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Lembra disso? A gente fez esse apontamento nas últimas aulas, mostrando Abraão muito falho depois desse convite de Deus. Você vai perceber que, fala assim, bom, agora Deus mandou
Abraão andar na presença dele e ser perfeito. Então as coisas vão mudar. Aí você vai perceber que umas mudam e outras não. Porque Abraão comete os mesmos erros lá na frente. Tá? O que isso ensina pra gente? Ensina pra gente que a gente é chamado por Deus, a gente tem uma experiência com Deus, mas até nós temos a nossa mente transformada, como foi o que o Gui pregou ontem, nós vamos seguir cometendo os mesmos erros. E Abraão segue também. Tá? Firmarei a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, é esta a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abraão, mas Abraão. Agora entra o Aão. Será seu nome, pois pais de muitas nações eu tenho posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua descendência, pois de ti em suas gerações como aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência depois de ti. Darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e tua descendência depois de ti. É uma repetição, né? Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Gente, alguém que não sabe o que é circuncisão? Eu. Você não sabe? Circuncisão é o seguinte: essa aliança que foi feita entre Deus e Abraão é a mesma hoje que a gente conhece por operação de fimose. Você vai pegar lá o badalinho do menino no 7º dia, lá no 8º dia que o menino nasceu. Aí você puxa a pelinha pra frente. Vai ficar por inteira, né? Hã? Vai ficar por inteira aquela época lá. Que verdade. Não, mano, você tinha uma faquinha certa lá. Eles iam e cortavam então aquela pelinha, de modo que a ponta do negocinho do menino não ficasse encoberto, não ficasse descoberto, Na entendeu? Bíblia tem carta Sério? Nossa, cara, tá bom. A Bíblia tem carta escrita exatamente isso. Lê O a que está escrito na versão. sua Bíblia pornográfica? É uma Bíblia, é história. Versão XXX. Mas o cara não interessa, ele demais. Ela vai no ponto. Não, lê aí. Faça isso, cortando e removendo a dobra da pele que recobre a cabeça do peixe. Essa Bíblia é boa, cara. Não, quero nem ver na hora que chegar ninguém pra chegar na outra sala. Eu tava pensando na hora que chegar naquela parte fala que Isaac pegou Rebeca, levou para ter com a mãe e a conheceu. E ela a conheceu. Ele começou, abriu o primeiro botãozinho, o segundo botãozinho. Isso aqui é a linguagem futurista. Ô louco, mano, sua linguagem é funk? Linguagem Emanuel. Perdeu tempo de explicar. Onde é que estava mesmo? No 11, né? E no 12. Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado na tua casa e comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne com aliança perpétua. O incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, ou cuja pelinha não for arrancada, será extirpado do seu povo, porque violou a minha aliança. Diz também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais te chamará Sarai, mas Sara será seu nome. Eu a abençoarei, e dela darei um filho, e eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se no seu coração. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, conceberá Sara com a idade de 90 anos?
Disse Abraão a Deus: Oxalá viva Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porá o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também tenho ouvido: certamente abençoarei, faloei fecundo e multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará nesse mesmo tempo, daqui 1 ano. Tendo acabado de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Então, tomou Abraão a seu filho Isaque e todos os nascidos de sua casa. Tomou Abraão seu filho Ismael e a todos os nascidos de sua casa e a todos comprados por seu dinheiro, todos os machos dentre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus também lhe ordenara. Tinha Abraão a idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Quer dizer, até o velhinho não escapou. E Ismael, seu filho, 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Engraçado que você pega aqui, a impressão que a gente tem é que Isaque tinha 6 meses. Ismael tinha 6 meses. Mas Ismael já tinha 13 anos. Eu quero fazer um apontamento, porque ontem eu tive uma conversa com um amigo que é ateu. E eu gosto de conversar com gente que não acredita no que eu acredito. Por quê? Porque alguém que tem uma fé diferente da minha, ou alguém que não tem a fé que eu tenho, não tem fé nenhuma, numa discussão, ele me faz pensar. Me faz pensar a respeito da minha fé, sobre aquilo que pode ser verdade e aquilo que pode ser surto. Alguns apontamentos de justiça e injustiça, por exemplo. E ele pegou e criou um post lá falando o mundo segundo a Bíblia, que era uma coisa plana, de 6.000 anos só. E eu falei para ele, não tem nada a ver. Na verdade, a maioria dos crentes acredita que, do jeito que a coisa anda, a Bíblia tem só 6.000 anos mesmo. Porque eles vão contando de um filho para o outro e tal. E ninguém consegue entender que o nosso planeta ele pode ter de fato milhões de anos. E que a Bíblia não desmente isso. Se você for considerar o período da criação, 6 dias, isso é para Deus. Mas você imagina 6 dias para Deus, quanto tempo que não é para a gente? Imagina o período pré-criacionista, que vai de Gênesis 1:1 a Gênesis 1:2, aonde pode estar inserido toda a questão dos dinossauros. Porque ou você vai dizer que só porque não tem dinossauro na Bíblia que não existiu dinossauro. Porque a Bíblia não fala de dinossauro. Então não tem. Então você vai olhar para os fósseis e vai dizer que nunca existiu então. Quando a gente conversa com alguém que não tem a mesma fé que a gente tem, é bom porque faz a gente pensar. E o bitolado, ele vai fazer assim, não, porque na Bíblia não tem, então não existe. Aí eles acharam o esqueleto do Homo erectus. Sabe o que é o Homo erectus? Uma geração antes do Homo sapiens. Tinha a cabeça diferente. Aí você vai dizer que não existiu o Homo erectus, porque na Bíblia não está escrito. O Adalto Lourenço tem uma boa explicação para o Homo erectus. Legal ver coisas. A questão é só a seguinte: quando eu estou falando de vez em quando eu falo sobre ciência, né? Gente, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai começar a passar por um bombardeio filosófico assim. Então,
Eles vão questionar sobre o dilúvio, já questionam. Eles vão questionar sobre a veracidade da Bíblia, já questionam. Sobre a bondade de Deus. Eles vão questionar sobre tudo. E é importante a gente estar ligado no que está acontecendo. Então, como é que você sabe que a Bíblia tem só 6.000 anos? A Terra tem só 6.000 anos. Se você for ler o relato e for fazer uma soma de idades mais ou menos, você vai chegar nos tempos de hoje com a Terra entre 6 e 7 mil anos. Ok? É o que acontece. Mas se você fosse um pouco mais aberto, um pouco mais... Eu diria que até um pouco mais inteligente, porque não dá para olhar para o nosso planeta e dizer que ele tem 6.000 anos. É sério. Não dá. Se você for um pouco mais esperto, você vai perceber que, cara, de Adão até o dilúvio, você tem muita geração na frente. Porque havia se formado uma grande sociedade que se voltou contra Deus. Para ir do primeiro casal até uma grande sociedade que se volta contra o seu Deus, quanto tempo que você acha que foi? Muito tempo. Eles tinham um governo próprio, uma forma de pensar própria, já tinham uma cultura completamente diferente da cultura de Noé. Então os descendentes de Caim, eles se tornaram muito numerosos na terra. Então a gente começa a pensar, isso não aconteceu então em 200 anos. Isso aconteceu em muito tempo. Aí de Noé, que recomeça tudo, até Abraão, você tem sociedade surgindo. O Egito já era um império. Até construir tudo. O Egito Gêmeos demorou 10 anos para construir. Então, o Egito, a tecnologia de hoje, hein? Aqui o Egito já era um império. Já existia a cultura do faraó ser uma deidade. Opa, para nascer uma cultura de que alguém é Deus, isso leva tempo. Depois eu relato também dos anos de cada um do Egito, né? Por exemplo, Abraão viveu 900 sei lá quantos anos. Aí, só porque ele viveu 900 sei lá quantos anos, quer dizer que não tinha mais ninguém e ele esperou viver 900 anos. É porque nesses anos ele se baseia exatamente nisso, né? Mas não quer dizer que só... mas até os 900 anos... Porque pegou uma pessoa, a idade de uma pessoa, você não sabe da idade do resto. Exatamente, então você vê as coisas andando, então você vai parando para pensar, você vai perceber então que se você for, não dá para datar o aparecimento de Adão com o aparecimento de Moisés, você tem que datar isso em algumas dezenas de milhares de anos talvez, falando disso, porque só Matusalém 969 anos. Só ele. Só ele. Então você vai fazendo isso correr, dá muito tempo. E outra coisa, do princípio da criação até o homem na terra, se correram seus milhares de anos, mano. Certeza. Até lembrando uma coisa, a gente até discutiu isso aqui, por causa da origem não das espécies, mas das raças, né? A origem das espécies aponta um Deus criador, ou alguém criando por fora. A origem das raças aponta sim a adaptações ao clima e ao lugar. Então, quando você vê o africano é negro, bem negro, por causa do lugar onde ele mora mesmo. Isso é inegável. Você negar isso é apontar alguma insanidade, é inegável. E você apontar os orientais com aquela aparência, não é só porque eles fazem pastel. Né? Não é só por causa disso. Então, você fazer esse apontamento, os nórdicos, todos os nórdicos têm pele clara, olhos claros, cabelos claros. O que é isso? Não, a gente vai dividir o mundo entre louros e morenos. Não é isso. É o frio. É por causa do frio. Então,
o surgimento das espécies aponta então a adaptação. Engraçado que é nesse ponto que o Darwin ele não era evolucionista, ele era criacionista, o Charles Darwin. Então ele apontava que tinha uma existência que criou, mas essa criação ela se adaptou. Esse é o argumento de Darwin, e eu acredito no argumento de Darwin, né? O problema é que pegaram o Darwin e transformaram ele no darwinismo, e aí evoluíram as ideias de Darwin. A mesma coisa que fizeram com o Cristo. Jesus não fundou o cristianismo, mas pegaram as ideias dele, inventaram um monte de moda e inventaram o cristianismo por aí, né? Então a mesma coisa. Então, esse adaptar das espécies que você tem no meio animal, no meio vegetal, que isso aconteceu em todo o planeta, levou também muito tempo. Então, o que é muito interessante é quando vem o argumento do evolucionista sobre a gente fala assim, por exemplo, eu não duvido dos processos em que as coisas andaram. A minha certeza só é que tinha um Deus por trás gerenciando e regendo para que tudo isso acontecesse. E tudo isso foi criação de Deus. Quando Deus estabelece então que uma espécie ela pode se adaptar e tomar características secundárias em algum lugar, foi o próprio Deus que fez isso acontecer. Ele mesmo que desenhou o nosso DNA para que o nosso DNA sofresse essa alteração. Então em tudo isso eu vejo a mão de Deus. Agora, simplesmente a gente dizer, não, Deus criou, se Deus quisesse criar em 6 dias de 24 horas, Ele criaria. Eu sei que Ele criaria. Mas Deus, você percebe, Ele respeita tanto os nossos processos, porque Ele não te muda de uma hora para outra, então. Porque Deus respeita tanto os nossos processos, por que Ele não quis nele mesmo esperar e ver o processo de toda a criação da Terra? A gente vai ter argumento para todo lado. A questão só é nós não nos tornarmos incultos frente a um combate filosófico-científico. E a gente poder responder à altura, a ponto daquele que ouve a nossa resposta, considerar que aquilo que a gente está dizendo não é bitolado e tem um mínimo de inocência. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente chega aqui em Abraão, a impressão que a gente tem é que a humanidade tem 15 anos só. Quer dizer, nasceu assim, Adão, depois de 100 anos nasceu Noé, depois de 100 anos nasceu Abraão e tudo bem. Mas na verdade a gente tem aí porque Abraão, ele nasceu em Ur dos Caldeus, quer dizer, já era um povo. Ur dos Caldeus, antes de chamar Ur dos Caldeus, chamava Caldeia, quer dizer, já tinha uma história para trás. O Egito já era um império. Peraí, como assim? Entende? Então não é assim, alacazando, surgiu Abraão. Assim foi com Adão. Assim foi com Adão e mais ou menos até, porque eu acho que até do processo do formar o homem e soprar nele o espírito de vida, até esse processo, esse foi o modo como Moisés relatou, mas talvez não tenha sido aquela questão de fazer um bonequinho e nele ele viver. Talvez não tenha sido. Sabe mais? Eu não sei, não estava lá. Eu penso assim, sobre a criação de Adão. Deus não pegou ele num minuto assim, fez a terra. Você já preparou o que tem dentro de você? Só pelo funcionamento do organismo, pelas coisas como são, você imagina, sei lá, deve levar tempo, principalmente porque alguém leva tempo para fazer um tipo de clonagem de qualquer coisa. Mínimo 9 meses. Mínimo. Então, né, pra gente ter criado toda essa Imagina, pensar em químico, até mesmo na mulher, né, quando foi gerar mesmo, né, toda essa coisa, né, boca, como que ia ser, né. Eu lembro quando eu era pequenininha que a gente falava assim, né, imagina se Deus tivesse feito o nosso nariz pra cima, né, e aí chovesse. A gente falava isso, porque é engraçado ver que Deus fez tudo muito perfeito, né? Mas foi por isso que eu fui pra baixo mesmo, pra quando eu choveu. Eu acho que é tipo Lagoa Azul, assim. Eles eram jovenzinho, pá.
Pá. Mas sei lá, por mais que Deus seja, sei lá, deve ser o cara mais inteligente do mundo. Ele é o cara. Qualquer coisa. Ele entende, ele sabe de tudo. Mas Eu imagino acho que que- ele não ia pegar assim, fazer. Fazer os dedos. Eu penso que Deus é praticamente o homem de ferro. Assim, só um Fazer os computadorzinho. dedos. Esse computadorzinho, tá ligado? Mas já existe pra ele. Você sabe que hoje em dia a Igreja Católica já não adota mais Adão e Eva como um personagem humano, mas sim como uma ideologia a respeito do que aconteceu a uma humanidade nos tempos da criação. Então, já não acreditam mais no personagem Adão e Eva, mas sim eles explicam isso como sendo a humanidade que foi criada por Deus, até que ela chegou naquele ponto de conhecimento a respeito das coisas, até que ela decidiu pecar contra Deus. E tudo que veio a partir daí veio desse modo. O que eu acredito particularmente é que existiu um Adão e uma Eva, uma humanidade com a ciência de quem era, o conhecimento de quem era. E a partir daí eles pecaram. A forma como veio Adão a respeito... Na verdade, a criação, ela surge de forma muito... na Bíblia, ela é narrada de forma muito romântica. Você não sabe dizer se foi desse jeito mesmo. Lembrando, gente, quem escreveu? Moisés. Moisés, a gente tem... Porque o tal do Paulo, ele escreveu uma frase que bagunçou a nossa cabeça a respeito da Bíblia. Ele escreveu assim, que toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir, ensinar, redarguir e não sei o quê. Ele escreveu essa frase lá, no ano 100, quase no ano 100 depois de Cristo. No ano 60 depois de Cristo. Ele escreveu essa frase. Até então, as Escrituras eram os relatos históricos. Depois da frase de Paulo, as Escrituras se transformaram na Palavra de Deus. Entendeu? Porque toda a Escritura é inspirada. Entende? Essa é a frase de Paulo. Ele disse isso. Paulo sabia que ele estava escrevendo a Escritura? Não, ele estava escrevendo uma carta. Ele está falando do quê? Ele está falando da lei. Paulo está falando da lei. Então a gente tem que entender uma coisa assim. A Bíblia, a gente já explicou isso aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, o seu conceito de mensagem. Mas tem muita coisa que foi escrita aqui por homem. Vai dizer que Moisés escreveu de um jeito, mas se fosse pegar outra pessoa e escrevesse Gênesis, escrevesse completamente diferente. O que aconteceu é o seguinte. O que acontece no escrito bíblico é o seguinte: o que Moisés escreveu, ele ouviu da mãe dele. Mas como a mãe dele será filho da filha de Faraó, vai ler o Êxodo para você entender que Moisés foi criado pela própria mãe, como ama de leite, ainda que sendo filho da filha de Faraó. Então Moisés ele é doutrinado nas duas culturas, cultura egípcia e cultura, no caso, hebraica. Então a história do Gênesis era passada de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Uma hora chegou em Moisés e ele resolveu documentar. Então ele escreveu. Tá? Então, por exemplo, a criação. Né? O que muita gente acha? Muita gente acha que Deus abriu os olhos de Moisés e ele teve uma visão da criação e ele fez. Muita gente acha então que Deus que ditou para Moisés. Então foi assim, Deus foi assim, né? Não foi assim. Então, entenda só, o que eu sempre digo assim, a Bíblia ela acompanha uma pedagogia para ensinar o homem desde o começo. Tá? Por isso que a graça não foi jogada no homem naquela época, porque o homem não ia entender a graça, ele precisava passar por uma pedagogia. Então a Bíblia foi lançada como pedagogia. Tá? Outra questão é que a Bíblia não é um livro científico, ela não tem a função de livro científico. Da mesma forma como a Bíblia não tem a função de provar que Deus existe, ela não tem. Tá? Ademais, o que nós temos então a Bíblia está dizendo que o que foi criado por Deus, e que o pecado entrou no mundo por causa de um pecado original.
Entende? Então é nisso que a gente se apega. Deus criou. Se provarem que foi o Big Bang, mas tudo bem, foi Deus que criou. Se provarem então que foi um deslocamento de matéria, não sei aonde, foi Deus que criou. Então, o que a Bíblia vem mostrar pra gente é que foi Deus que criou. Ok? Quando a gente entra já em personagens que são palpáveis, como você tem Noé para frente, por exemplo, você tem Noé, porque mesmo caindo ele não é muito palpável, porque você tem nele, ele mata o irmão, ele some, depois ele pega uma mulher e tem um monte de filho, né? Então ele não é muito palpável. Aí, quando você entra em Noé, ele é um pouco mais palpável, ainda que a história de Noé seja curtíssima, e o relato do dilúvio mesmo, ele é muito pequeno, e apesar de ele ter detalhes a respeito de dias, e das medidas e do número de animais por espécie, ele também falta uma série de detalhes. Então, isso tudo mostra que nós temos então um relato histórico a partir de uma cultura que acreditava que a coisa tinha acontecido daquele jeito. É isso. Agora, mas você está dizendo que não é? Não, eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo o que ele queria dizer. Eu estou dizendo assim, que o que a gente entende quando a gente lê o Gênesis, principalmente a parte que não tem formato. Quando a gente tem Abraão, você já tem formato. Quando a gente está em Enoque, você já tem formato. Eu consigo acreditar 100% que existiu Abraão do jeito que está aqui. E que ele foi maluquinho do jeito que está aqui. É isso aí. Mas eu também consigo acreditar que houve Adão e Eva. Só que talvez não tenha acontecido os fatos necessariamente desse modo, só isso. Então a gente precisa se abrir para essa compreensão também. Senão daqui a pouco você começa a achar que Deus fez tudo nos dias de 24 horas e que ele viu e achou que era bom. Ai, como era bom. Aí de repente você vai ver um Deus que não tem nele sombra de variação e que ele não é filho do homem para que se arrependa. Aí de repente você vai ter Deus arrependido de criar a humanidade e mandar água para matar todo mundo. Oh, meu Deus. Aí de repente alguém dá uma boa ideia para ele e ele resolve deixar uma família. Espera lá, as coisas vão tomando uns contornos meio estranhos, não é verdade? Mas quando você compreende que por trás disso tem um cara que escreveu do ponto de vista mais cultural do que real, aí você começa a entender que a grande ideia do Gênesis é mostrar os princípios e a criação que foi Deus que fez, e mostrar que a humanidade se volta contra Deus o tempo todo, e o que acontece no dilúvio é a mesma coisa que acontece em Sodoma e Gomorra, é a mesma coisa que acontece em Cafarnaum, é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Aí você começa a se mapear e se colocar dentro da Bíblia, aí ela começa a transformar em palavras de Deus para você. Porque você começa a falar assim, poxa, é verdade. Lembra quando a gente leu sobre o pecado de Adão e Eva? O que a gente constatou é que nós somos iguaizinhos. É exatamente esse o papel das Escrituras, da gente se constatar. Ela não é mapa científico, geográfico, nada disso. Senão a gente vai cometer muitos erros, tá bom? Aí a gente começa a entrar aqui na teofania. A gente tem então no capítulo 18, 3 anjos aparecem em Abraão. Hoje a gente não tem café porque o Pinho não veio. Sua mulher faltou? Nem a Nana também está com dor de cabeça. Alguém tem alguma dúvida a respeito, ou quer conversar mais a respeito desse processo de visualização? Eu tenho um negócio, fiquei pensando no negócio. Assim, você falou que vinha passando de geração a geração, até que chegou nele e resolveu escrever. Tem aquela história também, eu conto uma história para você, às vezes você não conta do mesmo jeito para outra pessoa. Eu penso que pode ter sido um pouco diferente a criação. Então, isso é um risco que se corre, né? Lembrando que a gente está falando de uma cultura, da onde nasceu a cultura oriental, em que eles têm e sempre tiveram a maior reverência a respeito da sua história. Então, você percebe, lá no tempo de Jesus, eles estão falando para Jesus, porque o nosso pai Abraão, então, o que está mostrando é que eles têm uma enorme reverência pela história. Se você for ver, e essa reverência pela história deu continuidade nos escribas, por exemplo, e nos copistas da Bíblia. Você sabia que depois
A gente tem a Bíblia na mão hoje por causa dos monges católicos de 2.000 anos atrás, de 1.500 anos atrás, que eles copiavam a Bíblia e toda vez que aparecia lá o nome Deus, Senhor, Jesus, Jeová, sei lá o que for, eles trocavam, pegavam uma pena de ouro para escrever, depois seguiam com a pena normal. Tamanha reverência. Então, quando você vai entender isso, você percebe que existe a grande probabilidade de muitos dados terem sido mantidos. Agora, lembra, quando a gente fala do Gênesis, a gente está falando até o dilúvio, tá? Até o dilúvio, a gente está falando de um completo desconhecimento a respeito da história. Só se tem informação transmitida. O próprio Adão, na verdade, assim, é que eles falam, não é aprofundado, né? Mas não o próprio Adão não tinha conhecimento a respeito do que vinha antes dele. Ele só chegou lá e viu que tinha bicho para dar nome. Entendeu? Então o que ele sabia? Né? O filho dele, o Caim, vai, mata o irmão e some da terra. E aí? Ele vai para onde? Percebe? Então assim, aí você tem essas informações, né? E que eu não duvido das informações, a questão é essa. Só que eu tenho para mim, quando a gente chegar lá e procurar saber sobre a origem do mundo, a gente vai conhecer um Gênesis muito mais amplo, entendeu? Com coisas que se eu dissesse aqui hoje, vocês iam falar, nossa, heresia. Eu acho que Moisés sabia dessa história verdadeira, eu sabia até o da Gênesis, mas tipo assim, se eu contar isso para você do começo ao fim, fala para você, ó César, escreve para mim esse negócio, você vai escrever do jeito que você entendeu, assim, da forma que com reverência a história, não mudando o que foi feito, mas você não vai. Senão vai ficar a Bíblia, vai pegar a Bíblia desse tamanho, cara. Né? Valer, já não leio isso daí, vou ler. Exatamente isso, é isso que eu penso também. Então, é muito mais abrangente, é muito, como diz o João, é muito mais maior, né? Muito mais Mas, então, o que eu digo, que o que a gente tem na Bíblia é o suficiente para a gente se inteirar e saber que Deus criou, que Deus fez, permitiu os ciclos acontecerem, né? Senão você não consegue explicar um japonês e um alemão. Não consegue explicar porque são tão diferentes, né? Permitiu os ciclos acontecerem e dar sempre nas coisas, ok? Então é isso que a gente consegue perceber na leitura da criação do Gênesis. Agora, que eu acho que foi em 6 dias e que Deus descansou no 7º, que eu acho que Deus criou no primeiro dia, eu não sei o que eu acho. Não acho nada. Espera, mas essa vai anotar um monte de perguntas quando chegar lá. Não dá nada. Obrigado, Lucas. Tem uma coisa só do que o apóstolo Paulo fala, uma coisa só não. Uma das coisas que o apóstolo Paulo fala que eu gosto é em Coríntios, que ele fala assim, que a cada um deve saber só o que deve saber. Não queira saber nem o que deve saber. Não tem uma frase que fala que tem coisas que o homem não entende, que não são reveladas, uma coisa assim? Então, tem. É que essa também tem coisa que vira desculpa, né? Por isso que ninguém leu o Apocalipse. E isso é uma bobagem. Tem medo. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem, então você deve entender tudo isso aqui. Você não vai ter resposta para tudo, mas você deve entender os mecanismos, os princípios e como aconteceu. Você deve entender. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo é, como é que a gente entende a criação? A gente entende que Deus fez. Como fez? Isso aqui foi o que Moisés narrou. Pode ter sido assim? Pode não ter sido assim. Eu só sei que Deus criou. No princípio, Deus criou. E pronto. Pode ter sido em 6 dias, pode ter sido em 6 anos, pode ter sido em 45 milhões de anos, pode ter sido em 12 bilhões de anos, não importa. O que eu sei foi que Deus fez. Pode ter sido em um dia também. Pode ter sido em... Tipo, a vontade é. Agora a gente entra naquilo que eu estava falando, a gente chama de teofania. O que é teofania? É achar que Deus virou um anjo e apareceu, ou que Jesus veio e apareceu, né? Então a gente tem lá. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os seus olhos, olhou e viu 3 homens de pé à sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda a seu encontro e prostrou-se em terra.
já sabia que os caras não eram normal. Imagina que Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco d'água e lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão para que possais refazer as vossas forças e depois passareis adiante. Visto que chegastes até o vosso servo. Responderam: faze como disseste. Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, o bezerro que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente tornarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade. E Sara havia cessado o costume das mulheres. O que é cessar o costume das mulheres? Dar filho. Ela parou de dar filho? Não, ela já tinha parado de menstruar. Ela já estava na menopausa. Assim, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Isso, assim que a mulher devia falar com o marido, né? Meu senhor. Ô César, aqui na minha está assim, ó. A Sara já tinha passado da idade de ter filhos. É isso aí. Beleza. É a mesma coisa. Teve prazer sexual, tá escrito. Para fazer o quê? Sexual. Sexual? Tá escrito. Essas biblias Como é que é a sua? Essa aí é a Bíblia Sagrada versão Emanuel. Você não viu a dele aqui então? Qual que é? De novo? A dele deve estar Normal. Não, nem lembro, mano. É normal, dessa aí é normal. Olha lá, ó, gente, ó, disse o Senhor a Abraão. Então você percebe, esses 3 anjos eram Deus? Era Jesus? É o crioulo, né? Crioulo, os caras já inventam, já o Pai, o Espírito Santo. Porque eram os 3. Será que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Aí começa a entrar a teofania, né? Porque disse o Senhor a Abraão. No 13. Olha, o que está escrito no 13 de vocês? Então o Senhor perguntou a Abraão. Então, o Senhor. Mas o Eterno disse a Abraão. O Eterno, ó, tá vendo? Já dá características, né? O Senhor, né? Então a gente imagina, era Deus? Será que era Jesus? Porque quando Deus fala com Abraão, fica muito claro que Deus fala com Abraão. Aqui apareceu 3 anjos. Um deles era o Senhor. Entra naquela questão da representatividade. Quando Deus mandava um anjo, esse anjo ia com toda a autoridade do próprio Deus falar. Na minha, no 18:1, não escreve, não escreve escrito de todo mundo. Escreve apareceu o Senhor, não os anjos. No 18:1? Apareceu o Senhor a Abraão Isso, e a exatamente. Senhor Deus. Mas eram 3, mas ó, Abraão levanta os olhos e vê 3 homens. Porque aqui, ó, mas olha só, em cima tem escrito, Eu acho que era aparecem segurança 3 anjos a Abraão. Depois no relato também, ó, depois apareceu do Senhor nos Meu é 3 homens. Eu acho que um era Deus e era 2 seguranças dele. Segurança de Deus, mano. Segurança de Deus. Só um engano pior que a outra. Vamos terminar a leitura. O César não aguenta mais da aula, velho. Isso porque tá em Gênesis. Imagina em Levítico. Levítico nós não vamos ler, não. Você lê na sua casa, você se mata. Né? Levítico é o pior livro da Bíblia para ler. Não conseguia. Hoje tem aquela Bíblia falada, né?
O problema é que você for pra ouvir e tá fazendo outra coisa, daqui a pouco você tá pensando assim, vou pegar o pescoço de alguém com o cutelo, vou cortar assim. Fala disso lá, cara. Vamos lá. Ai, disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, é verdade que darei ainda a luz sendo velha? Há acaso alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor? Ao tempo determinado, daqui 1 ano tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri, não me ri. Ele, porém, dissera, não é assim, é certo que ristes. Levantando-se aqueles homens dali, olharam para a direção de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que se guardem os caminhos do Senhor e para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado tanto e o seu pecado tem se agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. Sabê-lo-ei é eu saberei. Então viram aqueles homens o rosto dali, viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e disse, destruirás também o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão ali? Longe de ti que faça tal coisa, que mate os justos com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja. Nossa, às vezes eu me confundo enquanto leio, porque eu estou lendo, estou pensando no encerrar da coisa, aí eu perco uma vírgula para lá, uma vírgula para cá. Então disse o Senhor, se em Sodoma eu achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Aí o Abraão vai e fala assim, agora que me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó em cinza, e se faltar só 45? Eu não vou ler tudo não, porque é a mesma coisa. E se faltar 45? Aí o Senhor fala, por 45 eu não destruo. Aí Abraão fala assim, mas e se for só 40? Não, por 40 não. No versículo 30, e se for 35? 35 não. Aí ele chega ali no 31, mas se acharem 20? Não destruirei por causa dos 20. Deus já estava olhando assim para assim, vai, fala. Você é muito chato, velho. Eu estou no gravador, ó. No versículo 32, e se forem 10? Não destruirei por causa dos 10. E se for 1? Aí sabe o que aconteceu? E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou ao seu lugar. Dá licença. Ele vai eu estou ocupado de falar a Abraão, o Senhor, ele destruiu. No versículo. Você quer? E ele deu um tapa. Está discernido aqui agora. Ó, agora está revelado. No versículo 22 da Bíblia fala assim, ó. Então, na hora que saíram os dois, então 2 dos visitantes saíram indo para a direção de Sodoma, porém Abraão ficou com Deus. A minha fala. Ficou com Deus, o Senhor. Tudo bem, é isso mesmo. Então era Deus, né? É esse cara aqui. Era Deus, né? Os dois seguranças foram embora. Você agora não precisa de você. Vai almoçar. Abraão é calmo. Eu consegui lidar com ele. Ou então, deixa eu falar sós aqui, por favor. Quanto tempo durou a visita dos 3 celestes com Abraão? Bastante, porque até cozinhar tudo. Ô louco, pensou na cozinha já, ó. Eu acho que no mínimo um dia. Foi de
manhã, acho que umas 7 porque, da manhã. ó, a Sara foi amassar o pão, pra fazer o pão, amassar a farinha, fazer o pão. Pra fazer o café da manhã. Até o carneiro fica pronto, até a cenoura. Nossa, Não era nem um carneiro, era um boi. Até era um bezerro. Deus era folgado, ficou o dia inteiro aqui. Deus era folgado. Falar isso aí, né? Não, senhor, você não é folgado, não. Brincadeira. Pode almoçar em casa. Não adianta mais, brincadeira, não tem mais. Já falou, tá falando. Não, tem que comprar um fósforo, cara. Na verdade, não tinha pau, porque fazer pegar, né? 15 minutos. Por favor, faz fogo aí. Você vira pra Deus e fala assim, quebra essa. Quebra essa. Tem que comprar o carvão lá. Ai, seus alunos. Vou levar pra matar a galinha aqui de 7 horas da manhã pra ficar pulando na hora do almoço. Se hoje o carvão demora só pra sobrenatural. Se hoje o carvão já demora pra pegar fogo, imagina que Era madeira. só tem que até parar o negócio. Imagina a Sara, você que colocar Semana que vem eu creio que não vai ter nada, porque o César já tá cansado. Não, vai ter sim. Deixa eu fazer uma narrativa mais tranquila sobre o que acontece com o LOL aqui, não? Ele até já sumiu do assunto. Por quê, mano? Eu acho legal, assim, mas eu acho que tem hora que... É bom quando alguém questionar nós, ele vai saber. É brincadeira comigo, até comprar o carvão, só fazer o carvão, matar o carneiro, ele vai saber falar tudo. É, sei lá, pior ainda, olha ele mais demorado ainda. Agora que ele percebeu que foi. Sabe praticamente era um Hulk. Você foi empregado, ele falou que eu ia. Vamos falar não. Jogar o boi em cima da sabeira. Até desossar o boi, né? Tem que arrancar a pele. Na Bíblia do Ricardo ele deve estar falando tudo, né, Faz mano? bastante tempo, né? Até essa coisa. Lembra o mandamento que Deus dá? O mandamento que Deus dá para Noé é que não se coma animal com sangue na carne ainda. Então teve que matar o bezerro. Nossa, até sair tudo sangue, velho. Eles passou fome então. Eu 3 dias sem comer, por isso que eu tô Ele não para, vai. Hoje tem 50. Pô, da onde você tira tudo isso, cara? Mas o legal é que essas curiosidades que tem na Bíblia que faz a gente rir, que são muito legais. A gente começa a perceber que as coisas acontecem, tem tempo, tem prazo, calma, não é assim. Quando Jesus falou assim, vamos para Belém, sabe? Ele entrou no táxi, chegou em Belém, levou um... Parece que foi tão rápido, né? O meu dias para chegar em Belém, né? Então, a gente começar a perceber essa humanidade correndo é que é legal, né? Então, Deixa eu fazer uma pergunta, só para não começar e não ter de novo. Nessa então, quer dizer que então, desse tempo, recorrem coisas que não são relatadas. absolutamente. Por exemplo, dele ter ido até Belém, quer dizer que ele deve ter falado ou feito zilhões e A gente tem mania de achar que tudo que aconteceu está na Bíblia, mas não está. Aqui está só o que a gente precisa saber. Você acha que o que Jesus fez até os 30 anos, por exemplo? Só isso? Não foi só isso, não. Não relata tudo. Então, de uma caminhada de um lugar para o outro, não relata. Por exemplo, Jesus foi encontrado conversando com os mestres da lei. O que ele estava falando? Não sei. Só mostrou Do nada, né? Ele aparece com... Apareceu lá, vou falar com os caras. A conversa, esse período aqui relata só alguma das conversas que Abraão teve com esses 3 seres. Entendeu? Mas, vocês ficaram pelo menos um dia inteiro
pelo menos, que eu acho que não foi, mas se esse cara pelo menos um dia inteiro, esse cara só falando aquilo, mentiu, você riu. Vai meia hora. Faz o pão. Faz pão. Ficava lá, Vai lá matar o boi. assim. Se tiver 40, não. 35, não, não quer. Não. Só essa conversa aí de Muita coisa. A segurança eu consigo ter. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Jesus morre, ressuscita, volta e passa 40 dias aparecendo para os discípulos ensinando. Não diz o que Jesus disse durante esses 40 dias. Não conta. Só os discípulos sabem. Então, se você acha assim, que tudo que aconteceu está escrito, então não aconteceu nada. É por isso que os crentes acham que a Serra tem só 6.000 anos. Eles não conseguem pensar nisso. Bando de burro. A cultura cristã evangélica, ela não pensa muito nas coisas. Ela só lê e fala, é assim, calma. Tem muito mais coisa por trás, muito mais coisa por trás. E ninguém entende, né, Sandra? Tipo, as pessoas acham que a revelação ela é só sobrenatural. Nada, pense, filho. É só pensar. As pessoas, na verdade, muita gente muito cristã que acha que as revelações que a gente tem mediante da palavra são só coisas sobrenaturais, só coisas do que Deus tem na vida espiritual, mas... E você quer saber? Essas revelações espirituais, na maioria das vezes, elas são completamente contra as escrituras. Então, é por isso que a gente tem um surto aí de... Entendeu? Como é que é, mano? Que a escritura diga não. Então, assim, as revelações que a gente tem a partir da Bíblia é lendo, meditando e pensando como aquilo é, como pode ser aplicado. De repente, o Espírito Santo vem e fala assim, foi assim. Mas não é aquela coisa de que não, quer saber? É igual, eu não sei se alguém gosta do Daniel Mastral aqui. Né? Assim, o melhor conselho que eu posso te dar é assim, não é não. Sabe? É interessante, eu já li tudo. Mas rapaz, você fica com surto, você fica com medo das coisas. A pregação dele é baseada no seguinte, naquele mestre chinês, japonês, para você poder enfrentar o seu amigo, você deve conhecer o seu amigo. Gente, que é isso? Quem conhece a Deus não precisa. É uma coisa meio da vida antiga dele, né? Uma coisa que ele conta relatos. Mas aí o problema é que ele dá mapeamento onde não existe. Por exemplo, ele ensina como funciona a hierarquia dos demônios. Pra você poder saber com quem você está lidando. Então ele ensina o que os demônios fazem, como eles fazem, porque eles fazem, do jeito que eles fazem. Aí você tem lá no Apocalipse, Jesus condenando uma mulher que ensinava as coisas profundas de Satanás. Peraí, então eu começo a perceber que deixa quieto, cara. Ele diz que não, mas ele faz o que faz dizer que o Michel Temer, que é o pai dele, é um satanista lá, né? E só pra quê? Só pra gente ficar assim, o anticristo está aí. Sempre teve. Na época de Jesus, o anticristo já se manifestava. Então, existe uma série de medos que dá na gente, essas coisas assim que vêm que é contraproducente. Daqui a pouco a gente tá. Eu lembro de uma época lá na época nossa lá na colheita, que a gente lia mais Daniel Mastral, mais Filho do Fogo, mais essas coisas do que a própria Bíblia. E daqui a pouco ninguém estava nem se preocupando com a Bíblia, estava se preocupando, não, porque o Daniel Mastral falou que. Aonde você olha, você vê o demônio. Pera lá, a minha vida é pautada por demônio? A minha vida, eu vou ficar com medo de. Não come isso não, porque isso aí, ó, é Hellmans, é o nome do inferno. Não come absolutamente Alves. Não use detergente IP, porque os donos não estão. Ariel. Se você assistir Disney, você vai começar. Se o seu filho assistir Disney, ele vai começar a arrancar roupa. Nossa. Ficou documentado. Agora ele não vai querer. Fala mais do diabo aí. Foi o demônio que derrubou a água. Gente,
Bíblia boa é Bíblia sofrida. Entenda isso. Pelo menos ela foi batizada. Aceitou Jesus de fato. Então, se você assistir Disney, as crianças começam a assistir Disney e arrancar roupa. O Aladim mandou arrancar roupa. Você aceita. Não pode comprar carro Chevrolet, não pode comprar moto na Honda, não pode pegar pé. Não pode. Não é sério. Não pode tomar Alô, diabo, não pode tomar Coca-Cola. Hades, né? E o suco Hades, você vai tomar o suco Hades? Hades é inferno. Gente, ó, isso é tão. Desculpa, esse negócio do Hades, por exemplo. Isso é tão imbecil. Sabe por quê? O que significa Hades? Hades e inferno é a mesma palavra no grego. É a mesma. O que significa inferno? Mas o Hades significa Hades também. O significado do Hades, a Nestlé montou os olhos por causa do Hades. O significado do Hades, na verdade, não é o inverso. Eles querem fazer como se fosse seda. Produto seda. Entendeu? Esse é o objetivo do colocar o nome no Hades. Agora, se tem um negócio por trás, Não, mas assim, ó, eu tô falando assim do nome, o nome Hades. Por exemplo, o nome inferno. O que significa inferno? O que significa Hades, inferno? O que significa? Não, mansão dos mortos, lugar dos mortos. Lembrando, aonde na Bíblia está escrito que no inferno tem demônio? Lugar nenhum. Aonde na Bíblia está escrito que no inferno os demônios ficam lá enfiando um faquinho em você, tridente? Lugar nenhum. Isso tudo é inferno de Dante, isso tudo é Idade Média, isso é viagem, isso é surto do Dante, que achou que no inferno tinha demônio. Mas os demônios não estão no inferno. Lá eles não têm o que fazer. Eles estão aqui torrando o saco. Estão aqui, ó, derrubando água na Bíblia. Batendo porta. Não, eu creio que foi Jesus que fez isso, batizou Vocês ela. estão fazendo o filme do efeito paranormal, cara. Eu ainda acho realmente. Eu vi os caras falando. Porque é escrito Helmas, porque Mês é homens e Hel é inferno. Isso é tridiota. Então, lembrando, gente, Isso é o que quê? as chaves do inferno. Não, mas isso é o As quê? chaves do inferno, elas são de Jesus agora. Lembra? Eu não sei, é meio complicado, porque às vezes, né, em Romanos está escrito que Jesus pagou o preço e libertou a todos. A todos. Os do passado, os do presente e os do futuro. Eu sei que isso é meio esquisito, mas eu ia ficar muito feliz de chegar no céu e perceber que Jesus foi sozinho porque ele quis e esvaziou o inferno inteiro para ele. E assim, entendeu? que nem a Disney. Então esse medão do inferno, rapaz. Pra quê? Mas a gente é bom, é viável que a gente vigie também, né? É engraçado. Termina a sua conclusão. Não, porque não é qualquer coisa. Não, assim, não tem, talvez, a gente pensa assim, né? Lógico, os nossos surtos, às vezes eles acusam e não pode assistir, não pode não, é pecado, porque sei lá o que, vai manifestar o demônio e tal. Mas também não quer dizer que ela é 100% ou de ser assim, aconselhável de ficar, né, tipo, cuidado e tal. Então, mas aí que tá. Olha como a mente evangélica ela trabalha. Jesus já alertou isso. Coa o mosquito e deixa passar o camelo. Jesus disse isso para os fariseus. Vocês coam o mosquito e deixam passar o camelo. Então assim, a Disney não pode assistir. Mas não tem problema, eu vou focar. A Disney não pode assistir, mas eu vejo todas as novelas da Globo. A Disney não pode assistir, mas eu vejo meus pornozinhos escondidos lá quando ninguém está vendo. A Disney é do diabo. Então assim, o mundo está no maligno. Então se a gente vigia sobre todas as coisas. Agora, eu de vez em quando eu vejo um desenho Disney. Com o João? Sei lá, tipo, eu cresci vendo o Rei Leão. E não é porque o Scar, quando a hiena pula nele, ele grita, ai, eu sou bicha, que eu sou bicho. Entendeu? É punk. Agora, tudo é punk. De verdade, gente, a grande questão é o seguinte, ficar procurando aonde está o diabo, nós vamos achar ele em todo lugar. Eu cresci assistindo até na TV aqui
aqui, ali tinha o demônio. Eu cresci vendo a tia Ruth lá na Caverna do Dragão lá. Entendeu? É Tiamat, né? Tiamat. O nome do dragão chama Tiamat. Tiamat. Mas não é Tiamat, é Tiamat. Eu cresci vendo aquilo lá. Agora, só que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se a gente for ficar procurando demônio em qualquer lugar, a gente vai achar demônio em todo lugar. A grande questão é o seguinte: se eu sei que aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo, eu ando tranquilo. Né? Você não pode. Se alguém oferecer uma balinha para o seu filho na rua, você não pode aceitar, porque vai que aquela balinha do colo da minha. Né? Agora, nossa, o que eu já comi de balinha de colo da minha. Por quê? O que o apóstolo Paulo fala? Que se você comer alguma coisa que foi sacrificado ao ídolo, não vai te fazer mal. Porque o que está em você é maior. Teve uma vez que foi umas moças lá, nós distribuíram, né? Sacola de bala para todas as crianças da escola. Eu comi o pacote. Demorou. O padre prescreveu uma vez, eu fiz a bola, veio uma branquinha, eu desviei dela. Mas uma vez. Olha o dedão. Por quê? Porque na cabeça dele é a gota do demônio que está dentro. Esse deve estar assim, ó. Mostra tudo, tá uma galera. De onde eu ia contar, velho. Achei que eu lendo, eu. Gente, ó, há 2 anos atrás eu tava com a sinusite igual essa que eu tô agora. É bem forte. E eu tava com uma dor enorme aqui, que é exatamente onde tá doendo agora. Enorme aquela dor, né? E eu tava no trabalho. E lá foi um rapaz que precisava fazer um negócio pra ele, e o rapaz era espírita. É um autor de livro espírita, ele é de Campinas. E eu tô trabalhando lá tal, e eu, cara, eu tô com muita dor de cabeça, não sei o que. Aí ele virou pra mim e falou assim: posso fazer uma prece por você? Você não quer chamar o Deus de Olá aqui? Não, ele não é macumbeiro, né? Ele falou assim: posso fazer uma prece por você? O que ele queria fazer? Ele queria dar um passo em mim. É o que o Espírito faz. Você é louco. O que eu disse pra ele? Pode. Por quê? Porque se ele tá com dor de cabeça e eu ofereço uma oração pra ele, o que ele vai dizer pra mim? Pode. O que eu disse pra ele? Pode. Por quê? Porque o que está em mim, porque o que está em mim é absolutamente maior do que qualquer entidade que ele possa receber. Então eu não tenho medo que alguém ponha a mão em mim. Não tenho medo. A Bíblia fala que não pode pôr a mão, não. Ela fala a ninguém colocar as mãos apressadamente, porque quando você põe a mão e você ordena aquela pessoa, a Bíblia está falando de eu ordenar a Jéssica, a pastora, sem ela ser. É disso que está falando. É disso que está falando. Aí aconteceu, ele sentou, ele levantou, ele pegou, ele me fez carinho. Ele é um cara, ele é um amigo muito carinhoso. Né? Então ele fez um carinho assim, aí ele respirou, ele suspirou, aí ele começou a pedir a Jesus. Aí ele pediu a Jesus, pediu a Deus, pediu aos espíritos superiores, entendeu? Que ajudasse o irmão César nesse período tão difícil. Ele deu umas 3 assopradas na minha cabeça. Aí ele fez um movimento lá que eles fazem lá do passo, terminou. Eu agradeci, continuei com a dor de cabeça. Não funcionou nada. Por quê? Porque pela melhor boa intenção, os espíritos que eles carregam não compactuam com o espírito que eu carrego. Então a ação que aquele espírito poderia fazer não cai em mim de jeito nenhum. Aí o que acontece? O crente titulado vai dizer o seguinte, mas no dia seguinte você estava melhor? Eu vou dizer que estava, ela vai dizer, tá vendo? Porque o diabo dá, mas depois ele tira. Aí eu vou dizer que foi pela meditação que eu tomei, mas o crente não vai aceitar, porque ele é bitolado. Aí voltou, 2 anos depois voltou a sinusite em mim essa semana, né? O que o crente bitolado vai dizer? Que eu fiz um pacto lá naquela vez. E que toda vez no inverno, se eu tiver gripe e andar de moto, tomar friagem, a sinusite vai voltar. Por causa do pacto. É uma marca que Deus. Você tem que fazer tem que quebrar a maldição. É uma marca. Senão vai passar por 4 gerações suas. Então, quer dizer, meu filho vai ter sinusite. Não, detalhe. Tentar expulsar o demônio vem mais 7. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer assim.
Eu renego por mim, pelos meus antepassados, a todo envolvimento com sinusite benzida por um espírito. Acabou, já foi agora. Entendeu? Assim, eu percebo essa prisão. Gente, Gálatas 5, Cristo nos libertou para que de fato nós fôssemos livres. E eu sou livre de qualquer espírito querendo orar por mim. E se alguém quiser fazer macumba contra mim, pode fazer, não pega, eu sou livre, eu não tenho medo de orar. Não, mas que ordem que fez? Será que foi os principados? Será que foi as potestades? Quem será que fez macumba? Que demônio fez? O que isso importa? Eu lá quero saber de demônio, gente. Sério, eu não sei se você está sabendo já, porque já não é uma igreja, são várias igrejas, já está mandando aquele negócio da menina que aconteceu na Bahia, lá, vocês ficou sabendo da menina da Bahia? Vou mandar pra você ver. Então, mandaram para mim 2, 3 vídeos já no meu celular, mensagem para passar para os outros e tal. Eu nem sei se torna direito, você sabe a menina da Bahia? É que foi assim, uma menininha pequenininha, acho que 6 anos. Ela sonhou, Quantas igrejas teve no um Brasil? sonho que na Copa do Mundo ia acontecer uma grande tragédia, que era para a igreja acordar, e Deus falou para ela falar isso para a mãe dela. Aí ela contou para a mãe dela, aí a mãe dela foi e falou pro pastor para ela poder contar para a igreja. E disse que depois de 2 dias Deus ia levar ela. Aí ela foi, contou para toda a igreja, falou para todo mundo, e depois de 2 dias ela dormiu assim e não acordou mais. Acordou mais, morreu. E aí mandaram essa mensagem. Aí mandaram mensagem para todo mundo. E aí embaixo eles complementam, tipo, que é Copa do Mundo, que tem um chip que está sendo inserido agora lá nos Estados Unidos, que é na mão, na testa. Isso já fez tempo, tem né? Legalizou agora pra cá. E tem toda a sua conta inserida nela, vai ser para usar médicos, sabe, essas coisas assim, só que a sua conta está toda também conectada a ela e só vai poder usar esse chip. Só vai poder comprar. É obrigatório agora. Então, isso aí é viagem. Não, então, você. A resposta do Então, pastor. agora esse negócio. Porque olha só, ó, Não, deixa eu contar. quando surgiu o código de barra, a marca da besta. Você lembra disso? Né? É, lógico. É a marca da besta. Quem tiver código de barra é do demônio. Aí, esse negócio do chip, esse negócio do chip é velho, rapaz. Não, lógico. É velho. Agora, gente, a marca da besta, você acha que é um negócio de você ter cartão de crédito? A marca da besta, gente, o 666 é. Entenda, o que significa 666? É a marca da besta. Mas o que é o número 6? É que eles falam que na Apocalipse. Falam que a Apocalipse tem uma marca na testa ou na mão. E que, Ó, o número 6. colocar esse chip na testa. O número 6 é o número de homem. Na Bíblia, na numerologia bíblica existe, o número 6 é o número de homem, é a humanidade. O que é o número elevado à terceira potência? O que é o número elevado à terceira potência? Na Bíblia, é quando não é ênfase, ênfase é a segunda potência. Na terceira potência, é quando você está colocando o número em absoluto. Por exemplo, quando você diz que Deus é santo, 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 você está levando a absoluta certeza da santidade de Deus. Então o número 666 é quando a humanização, o homem vai tomar o lugar de Deus. É quando o homem ele vai ser levado à importância absoluta. Lembra daquele Jesus Cristo homem lá, aquele maluco lá de Porto Rico lá que morreu? Qual era o número dele? 666, porque ele se chamava Jesus Cristo o homem. Lembra disso? É um maluco na internet, procurei. Ele fala que ele disse que o corpo dele tinha sido glorificado e ele não queria morrer. Aí ele morreu de cirrose hepática. Um maluquinho. Percebe? Agora, essa coiseira do chip, isso vai evoluir para telefone, vai falar assim, alô. Isso vai evoluir. Agora, eu não estou dizendo. Não, você vai. O problema não está no chip. O problema está na consciência geral a respeito das coisas. Então, o que está acontecendo nisso daí? Não é questão nem do chip. A questão é, o que eu estou querendo dizer, é que mandaram assim, foi do final que manda tudo isso daí, é o que eles estão falando, eu ouvi as igrejas falar, foi o seguinte, pessoa das igrejas, 2 pessoas que eu conversei de 2 igrejas, falou para mim assim, eu expliquei aqui no WhatsApp, falou assim que para a igreja brasileira está alerta. A igreja do mundo está alerta. Mas nem tá isso. Eu falei, É claro que é um avivamento. É um avivamento. A igreja tem que estar acordada. Aí eu até comentei com a Ana Luiz, falei domingo passado, sei lá se foi domingo passado, que o César chamou a gente, todo mundo para sentar em roda e conversar. Aquilo foi o quê? Um alerta pra gente acordar pra vida. A gente não está fazendo nada,
Aí sabe Todo que dia história a gente é é legal? alertado. Não, mas a menininha de 6 anos morreu falando isso daí. Eu falei, mas quanta gente que não morreu falando, dando alerta aqui pra gente? Eu falo, tem tanta gente que morreu dando alerta pra igreja. Como a menina falou, é sempre. É que só porque aconteceu agora, eles pegam como se fosse um negócio, né? Gente, outra coisa, né? Avivamento, ele é produzido por arrependimento e quebrantamento. Não existe outro avivamento. Pode acontecer. Avivamento é o povo se arrependendo. Quando essa galera se arrepender de viver um cristianismo meia boca, aí vem o avivamento. Até então. Agora tive a confirmação mesmo, agora que o Juninho falou. Agora que pensando, é verdade. Falou que ela falou que vai acontecer uma tragédia na Copa do Mundo. Agora a Argentina vai ser campeão. Tenho certeza. Vou jogar minhas fichas tudo na Argentina. Não, mas aí pensando. Eu acho que se o Brasil não ganhar, vai acontecer uma tragédia. Pode falar. Não, pra gente Recupera ele aí, fala. Eu quero uma bala. Mas você sabe que é fácil profetizar? É fácil profetizar. Gente, ó, dias difíceis virão, viu? Olha, dias difíceis virão. O Senhor me mostrou, a gente tem dinheiro. A questão do que você comentou, de que toda vez o povo se volta contra Deus. Lá se voltaram contra Deus, ou de novo. Aí se voltam contra Deus, aí vem acontece uma tragédia, foi o que a menina falou. Não, é porque o povo, se tivesse, mas Deus não sei se ele seria dessa forma que ele faria, mas é uma coisa que o povo já se voltou contra Deus de novo. De novo. Então, sei lá, não que vai acontecer alguma coisa, mas se acontecesse, não tem nada a ver com Então, de verdade, eu acho que Deus só vai intervir novamente mesmo no Apocalipse agora. Porque assim, você vai falar de tragédia, prever tragédia é fácil. Por exemplo, essa semana o Gu nem saiu da casa dele, lá em São Paulo, porque estava arrebentando a cidade inteira. Vão fazer isso durante a Copa. É claro que é claro que uma tragédia vai acontecer. Por que uma tragédia vai acontecer? Porque o exército vai estar na rua. É, o exército. Vai ter muita gente. O exército veio para matar só, vai morrer um monte de gente. O exército veio para roubar, mas vai Então vai, O exército. vai acontecer. Agora não precisa nem de negócio espiritual para prever isso. Não precisa do negócio espiritual para prever que a gente está entrando em recessão. É claro que não precisa. Gente, a Torque mandou 540 funcionários embora. A Moldex mandou 240 funcionários embora. É claro que está entrando em recessão. De um mês para o outro, elas têm 1.000 desempregados novos. E aí? E aí ferrou. Agora não, Deus, não precisa Deus mostrar. É uma análise econômica feita por alguém que não entende nada disso, já vê. É fácil. Fácil. O GM está vendendo carro a preço de custo. Oba. Então, tá vendendo. Por quê? Porque tem. Agora parece que tem um contrato para fechar não sei quantas fábricas da GM no Brasil e o governo está subsidiando a GM até o final da Copa. Entendeu? Então, não, se vocês viram aquela, não sei, estou passando uma reportagem, né? De que o mundo inteiro está vendo a Copa, né? Aqui no Brasil, como que eles estão vendo, né? Aí falaram pra mim, fizeram uma reportagem de uns caras que foram lá nos Estados Unidos e falaram pra eles assim que, como que era? Pra se proteger dos assaltantes e tal, não sei o que lá. Então, imagina a visão mesmo, já tá horrível lá, né? Os caras deram aqui a recomendação pro Brasil. Tem assalto, tem isso daí mesmo. eu vi. Os Estados Unidos não tem. E daí também tava passando uma reportagem de um cara lá da FIFA falando, né, a respeito que ele depois de um tempo ele viu lá que era totalmente contra, né, a Copa aqui no Brasil, porque ele viu que o negócio não estava funcionando direito, que não sei o quê. Mas é que eu não peguei inteira, só escutei meio de longe, assim, o cara falando com o outro lá na reportagem. E falando disso, então imagina como que tá a situação. Um monte de gente já tá falando que é contra isso, né? Já tem até páginas no Facebook falando que vai fazer passeata e que vai acontecer. Tragédia vai acontecer mesmo, né? Já estão falando que essa Isso já é Copa já vai ser negativa, né? Porque o tanto que investiu não vai dar conta, vai cobrir. Não vai conseguir atingir o lucro. Você sabe do tráfico humano, né? Que acontece o tempo todo. E também na reportagem, comentou comigo que quando teve a Copa na África do Sul, né? Se não me engano, desapareceram 40 mil pessoas. Tipo
referente à bunda da moça lá, com o coração, isso. que era da Adidas. E aí proibiu, né, a venda, né, e escrito o negócio do Brasil, I love Brasil, aí tinha um coração com um biquíni, com um triângulo, parecendo um bumbum de uma mulher, sabe? E aí tinha uma outra que tinha os peitos de uma moça, tinha uma mulata, vestida assim, sabe, seminua, escrito também alguma coisa do Brasil. Aí proibiu as vendas dessas camisetas, porque tava falando que tava estimulando, né, os homens a pensar que aqui no Brasil só tem isso. Ah, é isso então? É isso? Não é o carnaval então? Não é isso. Não, vai que eu tô falando. Eu falei assim, ó, todo mundo, o povo brasileiro é tão burro, mas tão burro, tão burro, que os caras estão lá no São Paulo quebrando o pau, metendo fogo em tudo por causa da Copa do Mundo. Eu falei, ano que vem tem carnaval, por que você faz isso com o carnaval? Olha o dinheiro que eu investi no carnaval. No carnaval. Briga pelo carnaval. É lógico. Briga pela parada gay, porque você semana retrasada. É lógico que o dinheiro da Copa. Não, é lógico que o dinheiro da Copa não volta. A mão do carnaval volta. Volta. A da parada gay volta. E fecha, para tudo. A família inteira, não pode fazer nada. O Brasil ainda está em dívida por ter trazido o Papa? Trouxeram o Papa para cá. 15 bilhões por ter trazido o Papa. Devendo. Trouxe o Papa só pra passar. Beleza, trouxe o Papa. O Papa é legal, mas e o resto? O Papa é pobre, né? O Papa é Se plano. fosse esse novo Papa, né? Não, foi esse não. Foi na Jornada Mundial da Juventude. Foi legal o Papa ter vindo? Foi legal. O Papa é gente boa. Ninguém fala assim, né? Ao invés de trazer o Papa, faz para os hospitais. Ao invés de investir no carnaval, faz para os hospitais. Não, aí os caras, o Ronaldo tá certo. O povo crucificado porque falou que tem que investir na carnaval, ao invés de investir nos hospitais. Mas no resto... Gente, mas você acha que vai investir mesmo no hospital? Mesmo que você não tivesse... Gente, vamos lá. Tem uma história assim. Eu contei para umas pessoas aqui. Tinha um cara sentado no bar de um hotel. Ele sentou no bar de um hotel, um senhor aí dos seus 50 anos, né? E ele pegou e estava sentado e pediu uma dose de uísque. E ele estava tomando a dose de uísque enquanto via no telão lá alguma coisa estava passando. Sentou a mulher do lado dele, começou a conversar, a mulher, né, mais ou menos da mesma idade dele. Ele tomou uma glace, ela tomou um suco, não sei do que lá, esse negócio de natureba, né, com grama, com hortelã. Conhece essa história aí. E ele tomando o uísque dele. Aí terminou o uísque dele, ele pediu mais um uísque. O cara foi serviu mais um uísque pra ele, tá? Aí a moça perguntou assim: você toma uísque todo dia? Aí o cara falou: bom, tomo isso todo dia, 2 doses. Geralmente à noite, assim, quando eu chego em casa. Ou quando eu passo em algum lugar. Ela falou: mas todo dia? Ele falou: todo dia. Ela: quanto tempo? Ele falou: uns 30 anos já eu tô. Aí ela falou: nossa, e a dose custa R$15, né? Aí ele falou: Ela falou: então, 2 uísques por dia, a R$15 a dose, você já devia, por 30 anos, né? Você podia ter uma Ferrari já. Aí ele riu, né? Ela falou: tá vendo? Por isso que você devia parar. Aí ele virou para ela e falou assim: você toma uísque? Ela falou: não. Ele falou: cadê sua Ferrari? Entendeu? Estão xingando o problema do Brasil é a Copa, por isso que não tem hospital. O Brasil não tem Copa desde 1950. Não tem hospital. E não tem hospital também. Cadê sua Ferrari, Brasil? É a mesma coisa. O problema não está na Copa. O problema também não está no Carnaval. Não é por causa do Carnaval que o Brasil não tem hospital. O problema é a corrupção. Então não adianta a Copa, é contra a corrupção, né? Agora, gente, de verdade, vai ter manifesto durante a Copa? Vai, mas vai ser muito menor do que o que estão agora. Porque a galera vai estar em casa vendo o jogo. Certo. Então assim, para. Vai ser da hora. Para. O pessoal, você sabe onde é que as pessoas que vão fazer o manifesto vão fazer? Dentro do estádio. Na abertura, quando a Dilma aparecer, eles vão virar de costas e vão variar. Nossa, olha só, que manifestação. Vão pagar. Gente, não vai mudar nada. Deixa eu imaginar. Vão
Só que em outubro tem eleição. E ela vai ganhar. E aí, eu quero saber em quem vão votar. Nela? É nisso. Entendeu? É isso. O maior protesto que o povo tem que fazer é nas urnas. E depois das urnas, se não der certo, aí sai as urnas. Agora, a gente, de verdade, o brasileiro não sabe votar. E aí eu posso ser até ousado em dizer que aqui ninguém daqui sabe votar também. Quer saber por quê? Vou dizer que não sabe votar? Tem que votar sim. Olha só. Vou ser bem sincero. Quem votou Tiririca. Não, aqui ó. Ganhou em Araras. Olha só. Que vergonha. Se você vota no... Quem votou no Suplicy aqui porque gosta dele e acha que o Suplicy é um cara legal? Ninguém votou no Suplicy, né? Quem que você votou para senador? Você lembra? Esse é o problema, não sabe, não tem nem para quem comprar. Alckmin para senador? Não, Alckmin é para senador. Olha só, deixa eu só dar uma dica para vocês. Vou ensinar vocês a votar. É assim. Quem você votou? Vamos supor que você tem PMDB. Vamos supor que você tem PMDB, PSDB, PT e PV. Vamos supor que você tem esses partidos. É, o PV, que é o Partido dos Maconheiros. Eu geralmente estou no Partido Verde. Então, vamos supor que você vota nesses partidos. Vamos supor. Se você vota no presidente do PMDB, mas você vota no deputado do PT, não adianta. Quebrou o pau. Você tem que votar em todo mundo. Você tem que votar em todo mundo do mesmo partido. Por quê? Porque guerras partidárias, um presidente do PT não vai ter um projeto aprovado por um deputado do PSDB, por causa de alianças partidárias. Se você não quer votar no cara do mesmo partido, você tem que votar em pessoas da mesma aliança partidária. Então, se o PT se aliançou ao PT do B, você tem que votar nos caras do PT e do PT do B. Ou do PSDB e do PMDB. Ou do PV. PV não tem aliança. Do PV nem vota, eles não vão entrar. Eu vou votar. Porque a maioria do PV é jovem. Assim, né? Ah, não sei. Eu acho que é melhor do que votar nesses antigos que a gente já sabe. O problema não é, então, o problema não é o votar no antigo, o problema é votar na proposta do partido. Você fica votando na pessoa, você tem que votar na proposta do partido. A pessoa só vai fazer a proposta do partido. Mas é por causa da Marina, né? O que tem a Marina? Ah, porque ela tem a visão dela, das coisas, do jeito dela. Ah, não sei. A Marina não cuida nem dela, vai cuidar das outras coisas. É tipo assim, eu acho que a Marina é despreparada. Despreparada. Olha, falar pra você, esse é o caos. Mas foi melhor do que... Porque não tem ninguém aqui preparado. Tem gente preparada. Tem gente preparada. Só que a gente vota nas pessoas erradas. Não, qualquer um que a gente votar. Ó, o menos, escuta, o menos importante nas eleições agora, o que menos importa é o presidente. O presidente só sanciona. O presidente só assina. Tem que votar certo em deputado e em senador. O que menos importa é que o que mais faz é o presidente, mas ele é o que menos manda no país, é o presidente. Quem manda no Brasil é o Senado e a Câmara dos Deputados. Então você tem que votar direito em deputado. Por que você não pode ficar votando no PV? Porque o PV faz aliança com o PT, por exemplo. É um exemplo. Os deputados do PV não vão entrar. Mas todo voto do PT vai para quem? Do PV vai para o PT. E aí, você votou num cara, mas ele não entra. Mas o seu voto nele vai fazer com que outro cara do outro partido entre. Que ninguém votou naquele cara. Entendeu? Então a gente tem que pensar. Você tem que votar num partido só ou numa aliança só. Quando você votar branco, por que você não pode votar branco? Porque o seu voto branco vai para o cara que tem mais votos e ele entra. Outra coisa que você também não pode ver, você não pode assistir pesquisa. Pesquisa de votação, eles pegam 1000 pessoas no Brasil inteiro. Eles pegam 100 cidades, dá 10 pessoas por cidade. Eles perguntam para essas 10 pessoas. Você acha que 10 pessoas representam o voto de Araras inteiro? Não, mas aí todo mundo fica assistindo pesquisa que vai fazer. Ah, vou votar na Dilma, ela já está na frente mesmo? Mas ela não está na frente. Pesquisa, são 1000 pessoas, 1012 pessoas em
sangue se dá. É isso que eles fazem. Então a gente não sabe nem votar, quer entender Bíblia. Entendeu? Agora o problema, a forma como a gente lida com a nossa votação é a forma como a gente lida com a nossa experiência religiosa. Do mesmo jeito. Você quer ver um exemplo? Muita gente vota no Suplicy. No Eduardo Suplicy. Por que as pessoas votam no Suplicy? Eu tenho umas colegas de trabalho lá que votam no Suplicy. Quando eu pergunto, por que você vota no Suplicy? Ela fala, a gente nunca ouviu falar nada de errado dele. Vota em mim. Então vota em mim. Então assim, é exatamente isso. Você nunca ouviu falar nada de errado, mas você também nunca viu o Suplicy aprovar lei nenhuma. Você nunca viu o Suplicy também fazer nada de bom. Você só nunca viu ele metido em rolo. Mas o que você viu ele fazendo de bom? Então assim, o problema é esse. Eu não estou dizendo que o Suplicy seja um mau cara. De repente ele é um bom cara. Mas ninguém sabe nada dele. Então só vota nele porque nunca viu nenhum. É um começo, né? Então, mas é um... Hoje em dia qualquer um tem. O Maluf, se fosse presidente do Brasil, estava mais certo que o Lula. Pelo menos é roubar bem. Ia falar, eu roubei. Mas eu fiz. Agora, pior vocês que roubam, eu falo. Eu, se fosse eu ia falar assim. Agora... Eu vou ver nada vereador na próxima eleição. Eu e o Luizão. É capaz de Então, gente, a gente já vai encerrar, mas é só para pensar assim, a gente também lida assim com igreja. Porque durante muito tempo, muita gente pensa assim, mas não tem. É engraçado que eu vi um pastor falar essa seguinte mensagem na internet. Se você está na sua igreja e não está bem na sua igreja, e percebe que a liderança da sua igreja não é boa, se o pastor rouba dinheiro, sai dela. Você tem que dizer isso para as pessoas não conseguem pensar. As pessoas não conseguem pensar assim, se eu estou numa igreja que está tudo errado, eu vou sair. Não, as pessoas não pensam isso. Elas pensam assim, não, ele é o anjo da igreja, pastor. O que ele fala, eu tenho que obedecer. Entendeu? As pessoas não conseguem pensar. E você acha que essa cabeça de coronel, de eu que me coloco debaixo de um coronelato pastoral, não vou me colocar debaixo de um coronelato político? Aí quando vai protestar, não protesta direito. Qual que é o melhor protesto que você faz se está numa igreja ruim? Você sai. Vai para outra, rapaz. De verdade, se uma hora o pastor Neto estiver tiranizando aqui, eu saio da igreja, velho. Sai fora. Eu vou chegar nele e falar assim, você tá louco. Mas se ele não me ouvir, eu vou falar, tchau pra você, vou embora. E para qual igreja você vai? Nenhuma, eu acho. Não, fazer reuniãozinha de quarta-feira na minha casa. Eu só vou abrir igreja. Não precisa. A igreja não precisa de mais igreja. Quer dizer, o mundo não precisa de igreja mais. A gente precisa de gente boa. Verdade. Eu aposto que todo mundo iria na sua casa. Não ia, não. Tem gente que não gosta de mim. Ai, nossa. E tem gente que eu não ia aceitar. Você tá sejando. Você tá olhando pra mim, mano. Eu tô querendo ser chamado pra jantar, ninguém chama. mentira! Feijãozinho, eu comia. Eu uma garizeira hoje. Não, a indireta aqui agora é pra outra pessoa. Uma garizeira. E quando era pobre me chamava. Depois que ficou rico não chamou mais. Fala dois, agora eu trabalho demais. Nossa, mas eu tô com uma garizeira hoje. Gente, é isso. A gente falou muito mais sobre qualquer outra coisa. Mas da hora. É bom que a gente aprende, tá? Agora vocês vão voltar pra mim. Agora. Eu sei que eu tenho que voltar.